omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 17 de março, a Igreja tem a alegria de celebrar São Patrício, um grande santo. Ele nasceu numa vila que pertencia a seu pai e que ficava numa região entre a Inglaterra e a Escócia, no ano de 377. O seu pai era um cristão fervoroso e também o seu avô. Porém, apesar da influência cristã da sua família, São Patrício não se interessava pela religião. Apenas na adolescência é que ele começou a se interessar e também pelos estudos. Quando ele tinha 16 anos, Patrício foi raptado por um grupo de piratas irlandeses e em seguida ele foi vendido como escravo. Ele foi levado à força para a Irlanda e lá ele foi submetido a trabalhos forçados, num ambiente terrível entre pessoas brutas e pagãs. Ele tentou fugir durante 2 vezes e não conseguiu. E na terceira vez ele consegue fugir daquela escravidão e alcança a liberdade tão sonhada. O jovem Patrício conseguiu embarcar para a Grã-Bretanha e depois foi para a França. Lá ele visitou diversos mosteiros e conseguiu entrar para a vida religiosa, onde ele vivia uma vida monástica pela disciplina e pela oração e também pela missionariedade. O grande desejo de São Patrício era anunciar o Evangelho aos pagãos. A primeira missão apostólica do jovem Patrício foi acompanhar São Germano. Eles empreenderam uma grande missão apostólica na Grã-Bretanha. Lá eles evangelizaram, levaram o nome de Jesus a todas as pessoas, e no seu coração sempre aumentava o desejo de evangelizar os pagãos, especialmente os irlandeses, os mesmos que o haviam escravizado. Então Patrício entregou a Deus esse desejo e esperou em Deus para que no momento certo, e se fosse da vontade do Senhor, isso iria acontecer. Quando o bispo responsável pela missão da Irlanda, chamada Paládio, faleceu, o Papa Celestino I convocou justamente Patrício para dar continuidade à sua missão. E por isso ele foi sagrado bispo e viajou para a Irlanda. Tudo isso aconteceu no ano de 432. Realmente o trabalho evangelizador de São Patrício na Irlanda foi extraordinário. Simplesmente toda a Irlanda se converteu ao cristianismo e as suas atitudes, a sua forma de vida, os seus feitos e milagres, com certeza ficou gravada para sempre na história da Irlanda, tanto na história da Igreja como da humanidade. Anunciando o Evangelho ao povo da Irlanda, ele simplesmente mudou o destino da nação. São Patrício não usava de violência e também respeitava aqueles que não queriam se converter ao cristianismo e queriam continuar ao paganismo. O lema de São Patrício era saber respeitar para ser respeitado. Devido ao seu forte testemunho de santidade e também dos milagres que São Patrício realizava, o próprio rei Leogário, percebendo tudo isso, converteu-se ao cristianismo e possibilitou para que toda a sua corte também se convertesse. A missão de São Patrício foi eficaz e consistente, a ponto da fé católica se enraizar na cultura da Irlanda. A Irlanda, durante muitos séculos, foi berço de grande número de evangelizadores, missionários e também santos. São Patrício realizava milagres em nome de Jesus e anunciava com alegria o Evangelho. Era um homem também de visão e dinamismo, por isso ele fundou incontáveis mosteiros pelo país. Com isso, a Irlanda se tornou um lugar onde se irradiava a fé e a cultura. São Patrício faleceu no dia 17 de março do ano de 461, na cidade que hoje é chamada Cidade de Patrício, em sua homenagem. Há muitos séculos na Irlanda, o dia 17 de março é feriado nacional para lembrar-se do seu querido São Patrício, e existem muitas igrejas e mosteiros dedicados a ele. São Patrício também é o padroeiro do país. Um dos milagres atribuídos a São Patrício é que na Irlanda não existem serpentes. Diz a tradição que foi ele quem expulsou as serpentes daquele país. Nós poderíamos olhar esse sentido da expulsão das serpentes como a expulsão do mal.
São Patrício, pela sua vida de santidade, expulsava o mal. E ele também nos ensina que quando nós vivemos uma vida de santidade, unidos a Deus, nós expulsamos o mal aonde nós estamos. O mal não pode coabitar com aquele que deseja a vida de santidade. Peçamos então que São Patrício interceda por nós, para que possamos vencer o mal pelo bem, por uma vida santa, uma vida que realmente seja coerente com a vontade de Deus. Senhor Jesus Cristo, nesse dia em que celebramos São Patrício, esse grande missionário evangelizador, nós pedimos, Senhor, que os mesmos prodígios e a mesma força que habitava no coração de São Patrício esteja nos nossos corações. Toque no nosso coração, Senhor, para que também expulsemos o mal do lugar onde estamos. E assim, Senhor, as pessoas possam, com mais liberdade, acolher o Santo Evangelho. Pedimos, Senhor Jesus, o mesmo ardor missionário, a mesma ousadia que estava no coração de São Patrício, para que possamos, Senhor, evangelizar e que as pessoas acolham o Santo Evangelho para a glória de Deus. Tudo isso, Senhor, pedimos pela intenção de São Patrício, este grande santo, este santo que nos ensina que o caminho da santidade expulsa o mal e que o caminho da santidade também é o mesmo caminho da missionariedade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Patrício, rogai por nós.